Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Nós vamos meditar aqui nos versículos 1 a 12, uma conhecidíssima e muito poderosa história de uma visão que o profeta tem no vale de ossos secos, e Deus vai falar profundamente com você. Eu orei para que o Senhor ministrasse ao seu coração durante os próximos minutos, e eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu sei que Ele tem um renovo, tem uma restauração na sua vida. Então, aumenta a tua fé, amplia a tua visão espiritual nesse momento e abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Antes de ler esse texto, eu quero contextualizar para vocês onde Ezequiel estava. Ezequiel, apesar de ser um profeta do povo de Deus, ele não estava na nação de Israel. Ezequiel é um profeta que desenvolve o seu ministério no cativeiro babilônico. O cativeiro da Babilônia é algo permitido por Deus. Os babilônicos levam a nação de Israel cativo porque Israel havia se afastado do Senhor. E muitas vezes a gente perde essa percepção de que o juízo de Deus não é um ódio de Deus contra nós. Não é Deus querendo descontar um sentimento contra nós. O juízo de Deus, na verdade, é uma oportunidade de reflexão e conserto. A Bíblia fala que Deus, ele corrige a todo o que ama. Se você estiver vivendo um cativeiro na sua vida, essa é uma oportunidade para você refletir na sua história, uma oportunidade para você transformar o seu futuro. Você reflete no passado, você vive o presente de modo diferente e você transforma o futuro através de um Deus que tem interesse na sua história. Às vezes, quando se fala de cativeiro e as pessoas passaram muito tempo no cativeiro, 70 anos na Babilônia, talvez a gente olhe para um cativeiro e pense assim, olha, esse cativeiro é o meu fim. Não tem nada depois daqui. A minha vida acabou. Mas assim como Ezequiel foi um profeta de Deus, que viveu grandes coisas em Deus lá no cativeiro, você pode viver grandes experiências com o Senhor, mesmo no momento ruim da sua vida, mesmo no momento de cativeiro na sua vida. A gente tem tantos personagens, o próprio Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o profeta Daniel. São muitas as histórias de homens de Deus, pessoas que viveram coisas profundas no Senhor durante o cativeiro. Então, o fato de você estar numa fase ruim não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, Deus está contigo em todo o tempo. E Ele vai falar com você hoje através dessa palavra. Você crê nisso? Então vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 12. E normalmente eu não costumo fazer uma leitura tão extensa aqui no devocional. Mas olha, eu estou convicto de que Deus me deu essa palavra para você hoje. Eu sei que Deus te trouxe aqui. Então, eu não vou me furtar de fazer essa leitura um pouco mais extensa e depois a gente medita rapidamente no que esse texto representa para nós, tá bom? Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 12, diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho,
e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos com tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. Eu quero que você tome posse desse versículo 12, eu vou repeti-lo e profetizar também sobre a sua vida. Diz assim, ó: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. Gente, como eu já contextualizava antes da leitura, Ezequiel, ele está na Babilônia, ele está num período de cativeiro babilônico e Deus lhe dá uma visão. Deus o leva em espírito e ele lhe mostra uma visão bastante interessante. E não é inicialmente uma visão boa, não é uma visão bonita, não é um cenário como o Jardim do Éden, como o paraíso. Na verdade, Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos e esses ossos estavam muito secos. É interessante que o versículo 1 começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Por que esse detalhe é interessante? Porque o fato da história começar com a mão do Senhor estava sobre mim, e essa mão do Senhor conduzia Ezequiel a esse vale de ossos secos, mostra que essa iniciativa é uma iniciativa de Deus. Não é algo que parte do homem, mas é algo que parte do próprio Deus. E Deus leva Ezequiel para um vale cheio de ossos secos, e eu acredito em especial que talvez ninguém que está me assistindo aqui, nem mesmo eu, já estivemos presentes num vale de ossos secos, não é verdade? Talvez o máximo de contato que a gente tenha tido com os mortos tenha sido no funeral de uma pessoa que fez parte da nossa vida, um funeral que você foi de um parente, de um amigo, de uma pessoa próxima. No máximo, se você trabalha na medicina, se você é um médico, enfermeiro, um técnico de enfermagem, alguém que trabalha em hospital, alguém que trabalha em lugares como o IML, trabalha num cemitério, você que trabalha com a polícia, provavelmente você já teve contato com pessoas em estado de morte. Mas a cena aqui, ela é muito mais profunda, gente. O fato de ter um exército, um vale de ossos sequíssimos, mostra que havia uma morte generalizada, um quadro de derrota total. E o fato dos ossos estarem muito secos evidencia que a situação já havia acontecido há muito tempo. Não foi uma morte recente. É um povo que está morto há muito tempo, tanto que deu tempo do osso ficar muito seco. E aí esse mesmo Deus que conduz o profeta para essa visão, digamos assim, trágica, Deus faz uma pergunta e fala assim: filho do homem, poderão esses ossos reviver? E a gente se pergunta, por que Deus pergunta isso para Ezequiel? Sendo que Deus é onisciente. Então Deus não estava buscando informação, certo? Deus não estava buscando opinião. Deus não estava buscando um parecer do profeta para saber se ele iria agir ou não. Por que Deus pergunta para o profeta: poderão esses ossos reviver, sim ou não? O que é que você acha, Ezequiel? Qual a sua opinião sobre isso? Porque Deus queria alinhar o coração do profeta com ele. Quando o profeta responde assim, ó: Senhor, só tu sabes, o profeta está colocando a demanda de volta para Deus. É basicamente se Deus te perguntasse assim, ó: fulano,
Você acha que essa situação tem solução ou não? E você falasse assim, Senhor, é tu que vai dizer. É como se você estivesse dizendo, olha, o Senhor pode todas as coisas. Por outro lado, essa situação aqui é irreversível, essa situação aqui é muito complicada. Como eu creio no Senhor, eu vou dizer assim, ó, o Senhor que vai dizer se tem solução ou não. Na verdade, quando Ezequiel responde assim, ó, Senhor, só tu sabes, não é incredulidade, é humildade. Deus está fazendo com que o profeta reconheça a sua limitação humana. E ao contrário do que nos parece muitas vezes, eu sinto a presença de Deus aqui, ao contrário do que nos parece muitas vezes, Deus, ele começa a agir a partir do nosso reconhecimento das nossas limitações. O mundo tenta nos empoderar com frases de autoestima, com estímulos vazios, com palavras de afirmação que levam nada a lugar algum, mas Deus começa o seu agir em nós através de um reconhecimento de Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas tu consegues. Eu não consigo pela minha força, mas pela sua força o Senhor pode me dar essa vitória. O Senhor pode me dar esse milagre. Muitas vezes o agir de Deus, ele vai ser destravado na nossa vida através da perspectiva de que nós reconhecemos que só Deus pode fazer, nós não podemos. Existe uma confissão no Novo Testamento que eu sempre que vou orar com a equipe de louvor da nossa igreja, sempre que eu vou ministrar louvor, a gente faz uma oração antes, seja do ensaio, seja a oração antes de começar o culto. E em algum momento da oração, seja no início, no meio ou no fim, eu confesso essa palavra. Eu falo assim, Senhor, nós aqui como banda, nós confessamos, sem ti nada podemos fazer. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa qualidade musical, não é pela técnica de fazer um arranjo bonito, não é pela técnica de alcançar ou sustentar uma nota, não é por acertar uma letra, não é por fazer tudo organizadinho, é pelo teu poder, é pela tua graça. Nós sabemos que só o Senhor pode nos conduzir, só o Senhor pode nos capacitar. E a pergunta que eu te faço é, qual é a área da sua vida que falta esse reconhecimento da sua parte? Normalmente, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele reside nas áreas em que nós nos saímos bem. Você diz assim, Tiago, particularmente isso aqui eu domino, particularmente isso aqui eu faço muito bem, particularmente esse aqui é o meu talento especial, mas o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na nossa força. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos que só o Senhor pode fazer, aí começa uma ação sobrenatural do Senhor. E Deus continua conversando com o profeta. O profeta fala assim, Senhor, só tu sabes se esses ossos vão de fato reviver ou não. E aí o versículo 4, Deus fala assim, ó, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe como é que Deus começa a agir? Ele começa a agir falando para o homem, olha, comece a declarar a minha palavra. Tudo começa através da minha palavra. O poder da palavra é algo muito subestimado ainda pelos cristãos. O apóstolo Pedro fala numa de suas cartas, pelo poder da palavra, os mundos foram criados. Está registrado em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está dando ali um cenário geral. E como é que as coisas começam a ser criadas? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A palavra do Senhor tem uma capacidade criativa. E eu quero ministrar sobre sua vida nesse momento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente mede e calcula o agir de Deus conforme as nossas probabilidades, conforme as nossas estatísticas. Sabe qual é o problema? É que quando a gente pensa nas nossas probabilidades, quando a gente pensa nas nossas estatísticas, nós estamos calculando aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Mas a palavra de Deus consegue criar coisas que ainda não existem em nossa vida. A palavra de Deus consegue criar coisas que ainda não existem na nossa história.
E talvez você diga, Tiago, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Tudo bem, essa é sua confissão, mas você serve a um Deus que tem uma capacidade criativa, a criação através da palavra. Deus fala para o profeta, declare a minha palavra. Sobre a sua casa, se a sua casa é um vale de ossos secos hoje, declare a palavra do Senhor sobre sua casa. Sobre seu casamento, se o seu casamento é um vale de ossos secos hoje, declare a palavra do Senhor sobre o seu casamento. Sobre sua vida profissional, se ela é um vale de ossos secos hoje, declare a palavra do Senhor sobre esse vale de ossos secos na sua vida profissional. E Deus vai começar a agir, porque existe um poder na palavra do Senhor. A Bíblia diz que assim como a chuva cai e corre ao chão, a palavra do Senhor jamais voltará vazia. Você vê a chuva cair da nuvem para a terra. Você já viu a chuva voltar? A chuva não volta. Assim como a palavra do Senhor, uma vez liberada, ela vai proferir um efeito. Ela vai gerar uma mudança. Ela vai causar uma transformação. Às vezes a gente empodera muito o poder da palavra de maldição. Se alguém lançar uma palavra de maldição na sua vida, você fica com aquilo muitas vezes guardando o resto da vida, abraçando aquela palavra de maldição, empoderando aquela palavra de maldição, mas uma palavra de Deus você despreza. Não pode acontecer assim. O inferno quer que você pense assim. A partir de hoje, você vai descredibilizar as palavras de maldição e você vai acreditar na palavra do Senhor, que tem autoridade para transformar vale de ossos secos sobre sua vida. Amém? E aí o texto continua dizendo, versículo 5, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, eu farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Eu porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida e então saberão que eu sou o Senhor. Deus poderia apenas falar assim, ó, vocês estão mortos, eu vou ressuscitar. Mas por que que Deus fala de ligar ossos? Deus fala de conectar tendões. Deus fala de restaurar musculatura. Deus fala de colocar uma pele sobre eles. Depois Deus fala que vai soprar o Espírito. Primeiro, porque Deus é um Deus detalhista. Às vezes a gente acha que Deus não se importa com os detalhes da nossa vida, mas Deus se importa com cada pensamento que passa na nossa mente. Deus se importa com cada sentimento que está no nosso coração. Deus se importa com cada detalhe do nosso dia a dia. Às vezes é um olhar que você enxergou alguma coisa durante o dia, aquilo ficou na sua mente, aquilo importa para Deus. Uma irritação que você passou no seu dia a dia porque você se sentiu injustiçado, aquilo importa para Deus. Um desejo do seu coração, que talvez não seja um desejo existencial, você não vai morrer por causa daquilo, mas é um mimo que você quer, aquilo importa para Deus. Segundo, além de Deus ser detalhista, Deus, ele é um Deus processual. Deus trabalha através de processos. Deus trabalha através de ossos ligados, tendões refeitos, musculatura crescendo, pele sendo coberta. Existe todo um processo que vai acontecendo dia após dia. Lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer o seguinte, a vida do justo é como luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Meu irmão, minha irmã, você já viu o sol como ele está às 5 horas da manhã? Talvez você nem o veja, mas o dia já começou a clarear um pouco. Passa 6 horas, 7 horas, a luz está cada vez mais forte, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E o sol, ó, a posição dele é como se ele fosse subindo. A gente sabe que é a Terra que gira, né? Mas o sol é como se fosse subindo assim no céu. Chegou meio-dia, ele está no ápice dele. Ele é luz perfeita. Assim é a vida do justo. Talvez sua vida não vai mudar da noite para o dia. Tiago, Deus pode mudar a vida da gente da noite para o dia? Pode. E ele faz muitas vezes isso. Mas, normalmente, Deus trabalha através de processos. E na sua vida, você precisa enxergar esses processos. Quando você não enxerga esses processos, você tem a falsa sensação de que Deus não está trabalhando. Tiago, Deus não está fazendo na minha vida, não está acontecendo nada, não está mudando nada. É você na cegueira espiritual que não está percebendo, mas Deus está abrindo os seus olhos hoje. Ele está trabalhando processualmente na sua vida. Reconheça isso, agradeça sobre isso, louve ao Senhor sobre isso e abrace os processos de Deus.
Pare de abortar os processos de Deus. Abrace os processos de Deus. E seguindo adiante, para a gente fechar o nosso devocional, através do versículo 9 diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. No início dessa visão, é um exército enorme, só que morto. É um exército enorme de ossos sequíssimos. É um exército enorme que está destruído. Mas quando o Espírito entra na história, se torna um exército de pé, se torna um exército vivo, se torna um exército poderoso. Quando Deus começa a agir na sua vida, quando o Espírito sopra sobre a sua vida, aquilo que era uma grande derrota se torna uma grande vitória. Aquilo que era uma grande cova agora vai se tornar uma maternidade, um renascimento, uma nova vida, um sopro novo sobre você. Aquilo que era motivo de vergonha, agora você vai receber vestes de dupla honra. Aquilo que era motivo de escárnio, o Senhor Deus vai tornar um lindo testemunho sobre a sua vida. A gente vive numa era digital que, obviamente, é bem distante da era de Ezequiel, certo? Mas se essa visão fosse nos tempos atuais, talvez a gente perguntasse, Ezequiel, olha, como que foi essa visão? Registra pra gente essa visão. E Ezequiel colocasse na inteligência artificial a visão 1, a visão A, a visão inicial, com um vale de ossos sequíssimos, talvez isso gerasse desesperança no seu coração. Mas a visão 2, a visão final, dos ossos completamente ligados, dos nervos refeitos, da musculatura fortalecida, da pele colocada sobre, do exército de pé, aquilo geraria esperança no seu coração. Mas a nossa esperança, ela não deve residir numa imagem de algo pronto. A nossa esperança deve residir em Deus. A Bíblia fala que fé é a firme convicção daquilo que não se vê e é a certeza das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo com os meus olhos carnais, mas eu vejo com os meus olhos espirituais. Meu irmão, minha irmã, para a gente fechar o devocional, porque o tempo já excedeu. Fé é basicamente você estar de frente com um lote de um terreno. Pensa aí num lote de um terreno que não tem nada construído, mas você tem um sonho. Você comprou aquele lote e você diz assim, Tiago, eu vou construir minha casa nesse lote. Eu te pergunto assim, olha, como que você quer essa casa? Você fala assim, Tiago, o quarto vai ser aqui. A cozinha vai ser acolá. Tiago, eu preparei esse espaço aqui até para fazer um campinho aqui. Vai ser um campinho de futebol. Aqui vai ter uma piscina. Aqui vai ser a parte da churrasqueira. Aqui, se der, eu vou fazer o segundo andar. Vou fazer o quarto dos meninos aqui e tal. E você tá olhando ali fisicamente, você só enxerga um lote. Você só enxerga um terreno. Se alguém tirar uma foto para você, só tem terra batida. Mas pelos olhos da fé, você já sonhou, você já imaginou. Aquilo não se concretizou no mundo físico, mas dentro de você aquilo está vivo. Você tem toda a arquitetura, você tem todo o design de interiores, você tem todas as cores escolhidas, você tem o material do piso, o material da janela, o material da parede. Isso é semelhante a ter fé. Fé é a convicção do que não se vê. E aí passa um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vamos pensar aqui, 1 ano e meio, 2 anos para construir uma casa bonita, uma casa simples, né? 1 ano e meio, 2 anos, você volta lá e a casa está pronta. E aí você diz assim, olha, essa casa, ela na verdade estava pronta no meu coração há muito tempo. Eu só fiz agora colocar ela para fora, materializá-la. Isso é fé. Você não precisa se guiar por aquilo que os seus olhos físicos veem. Nós confiamos num Deus que é invisível, mas é real. Se alguém me disser assim, Tiago, me mostra uma selfie sua com Deus, me mostra uma foto sua com Deus. Eu não tenho uma foto com Deus para te mostrar. Eu não tenho uma selfie com Deus para te mostrar, mas eu posso te mostrar o quanto que Deus já agiu na minha vida. Assim é na sua vida também. Você pode não ter um áudio no WhatsApp do próprio Deus. Você pode não ter uma selfie de Deus. Você pode não ter um vídeo
com o próprio Deus no seu celular, mas você tem as pegadas e as digitais de um Deus que sempre agiu na sua vida. Diante dessas ações de Deus na sua vida, como não crer nesse Deus que, embora invisível, é mais real e mais presente do que as pessoas que a gente vê? Tem pessoas que a gente vê todo dia. Elas são visíveis, elas são reais, mas elas não são tão presentes. Elas não são tão atuantes, elas não são tão marcantes. O poder delas é limitado, o amor delas é limitado, o alcance delas é limitado. Mas o nosso Deus, aleluia. O apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Assim como Deus trouxe uma visão para Ezequiel de uma restauração de ossos secos, de um poderoso exército que estava destruído e agora está de pé, Deus disse que ia fazer com o povo de Israel, e Deus faz com nossas vidas hoje. E talvez você diga, mas Tiago, isso foi só uma visão, isso não aconteceu de verdade. Meu amigo, quando Deus te dá uma visão, Ele está mostrando o que acontece no mundo espiritual antes que aconteça no mundo real. Você já teve um sonho profético? Você já teve um sonho onde aconteceu primeiro na sua noite, na sua cabeça, na sua imaginação, no seu sonho, e tempos depois aconteceu na sua vida? Tempos depois aconteceu na vida de alguém? Tempos depois, aquilo que você sonhou, a visão que você teve, se concretizou perfeitamente. Você achou que era coincidência? Não era coincidência. Era você vendo no mundo espiritual aquilo que iria acontecer no mundo real. As coisas que acontecem no mundo real, elas primeiro acontecem no mundo espiritual. Então Deus traz essa visão para o profeta e agora ele vai explicar essa visão para o profeta. Justamente no versículo 11 e 12 ele fala assim, ó, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, nós fomos exterminados. Talvez esse tenha sido o seu lamento para entrar aqui nesse devocional. Você tenha dito assim, Tiago, minha vida é como esses ossos que se secaram, minha história é como essa esperança que se foi, nós fomos exterminados, eu perdi a habilidade de sonhar, eu não tenho mais entusiasmo na vida, eu estou vivendo a pior fase da minha história, o pior capítulo da minha história, e Deus está dizendo assim, ó, versículo 12, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos, eu vou fazê-los sair e eu trarei vocês de volta à terra de Israel. O povo estava no cativeiro babilônico, eles estavam fora da sua terra e o maior sonho do povo de Israel era voltar para a terra de Israel. E assim como Deus aqui prometeu, Deus cumpriu. O povo de Israel voltou para a terra dele. E dessa mesma forma, eu profetizo sobre sua vida as promessas do Senhor. Elas irão se cumprir sobre você. As palavras do Senhor, elas irão se cumprir sobre você. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? O que é que Deus plantou no seu coração? O maior desejo do povo era voltar para a sua terra. Deus colocou alguns desejos, alguns sonhos, alguns pensamentos proféticos no seu coração, justamente porque Ele quer realizar isso na sua vida. E esse Deus do impossível, esse Deus capaz de resgatar e ressuscitar um exército de ossos secos, esse Deus capaz de trazer a nação de Israel para sua própria terra, é um Deus capaz de restaurar completamente a sua história. Quando Deus traz essa visão, essa é a visão do impossível. Essa é a visão do pior cenário que existe na história. E Deus fala assim, ó, mesmo no pior cenário, eu posso agir, eu posso reverter, eu posso renovar, eu posso salvar, eu posso curar, eu posso ressuscitar. E você vai tomar posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, gente? Antes de orarmos, para fecharmos esse devocional, se inscreve no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa um like na transmissão, seu like faz muita diferença. E eu te convido a entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link do devocional, isso te ajuda a ser constante, e envio durante o dia também anotações do estudo que nós fizemos aqui. Pela manhã você tem o estudo, a transmissão devocional em áudio e vídeo. Pela tarde você recebe material por escrito para estudar, para aprofundar, para pregar também, se quiser. E tudo isso no nosso grupo de WhatsApp, cujo link está no comentário fixado, tá bom? No comentário fixado tem também o link da nossa comunidade do Discipulado Bíblico,
que é onde nós estudamos a palavra de Deus. Inclusive, nos últimos dias, lancei uma série de aulas na comunidade. Quem está na comunidade, aproveita, assiste as aulas. Quem não está na comunidade, entra. Vai ser bênção ter você lá também, nessa plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós rogamos a Ti, Tu que és o Deus do impossível. Tu que és o Deus de grandes milagres. Tu que és um Deus capaz de pegar ossos sequíssimos e trazê-los de volta à vida. E não só trazê-los de volta à vida, mas transformá-los novamente num poderoso exército. A Ti nós clamamos. Te apresentamos cada vida, te apresentamos cada família, te apresentamos cada diagnóstico médico, te apresentamos, Deus, cada cenário do impossível na vida daqueles que estão orando aqui. Nós pregamos a Tua palavra, nós cremos no Teu nome, cremos em quem Tu és e te pedimos, opera grandes milagres nesse momento, Jesus. Vem visitando aquele que está enfermo, vem visitando o coração que está amargurado, angustiado. Vem visitando a casa, a família que está em guerra. Vem visitando, Senhor Deus, essas situações onde nós já não podemos fazer mais nada. Já excede a nossa capacidade. Mas nós confiamos no Senhor. Nós declaramos a Tua mão, declaramos o Teu poder, declaramos o Teu amor. Nós cremos nos Teus milagres. E o que hoje é um cenário de derrota, de tragédia, de desânimo, amanhã vai ser um cenário de um grande testemunho. Queremos cantar, queremos contar, queremos pregar para adorar e declarar o Seu soberano nome. E que o Senhor seja exaltado através de cada detalhe, através de cada história, através de cada milagre. Em nome de Jesus. E quem crê comigo diz amém. Olha, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte dessa palavra que mais falou ao teu coração. E é claro, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.